Olá, boa noite. Começa agora o Poder em Foco, um programa de entrevista todo domingo às 9 horas da noite que te oferece conversas aprofundadas sobre os principais temas do país. E quem está aqui comigo hoje é Rogério Schietti, ministro do Superior Tribunal de Justiça. Ministro, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Ministro, eu peguei os últimos números e somente em 2025, a sexta turma do STJ julgou mais de 115 mil processos. Agora, e são processos de diversas naturezas. Eu já ouvi o senhor dizendo algumas vezes que o judiciário não deve ser um homologador automático de investigações policiais. Eu te pergunto, hoje, onde que o sistema penal está falhando para a gente ter 115 mil processos? Bem, Renata, eu acho que talvez o fator mais importante para essa situação seja realmente o número de processos que tramitam na justiça brasileira. Dados do ano passado, 2025, indicam um total de cerca de 75 milhões de processos tramitando em todas as instâncias, em todos os tipos de processos, né? E isso sobrecarrega o sistema e torna quase impossível você ter uma atenção sobre cada um desses processos por todos os juízes. E é claro que isso repercute também antes do processo e depois do processo. Eu te diria, eu tenho dito isso, que o sistema brasileiro ele funciona relativamente bem quando o processo se desenvolve perante um juiz, perante um tribunal. Claro que demora mais tempo do que a gente gostaria que demorasse. Tem alguns problemas às vezes de algumas nulidades que ocorrem durante o processo, mas ele funciona relativamente bem, mais ou menos como em qualquer outro país do mundo. Eu acho que o grande gargalo do nosso sistema é a investigação criminal. É o que vem antes do processo. Isso em relação aos crimes, né, aos processos criminais. E também o que vem depois, porque o nosso sistema penitenciário, como bem sabemos, é um sistema precário, desumano, até cruel, que não recupera, arcaico, enfim, são práticas às vezes até medievais, pessoas que estão jogadas em depósitos humanos e dali não se pode esperar muita coisa, né? Mas em relação aos processos em si, eu diria que o momento inicial, que é aquele em que se inicia a investigação, já é problemático, porque muitas vezes demora meses para se instaurar um inquérito policial e outros tantos meses ou anos para se concluir uma investigação. E quando isso chega na justiça, quando chega para o juiz julgar, inicialmente por uma provocação do Ministério Público, né, pelo representante do Ministério Público, promotor de justiça, já se perdeu muito da memória daquele período. As testemunhas não são mais localizadas, ou quando localizadas já não se lembra exatamente do que aconteceu. Mas isso devido ao tempo que demora esse processo? Em geral, o tempo. Também há outros fatores. Por exemplo, hoje nós temos um problema muito sério com o narcotráfico, né? E facções criminosas que controlam territórios do Estado brasileiro e impõem certas regras, inclusive a regra do silêncio. E as testemunhas têm um receio natural de depor, por exemplo, com relação a um homicídio de um traficante por um grupo rival. Então isso acaba comprometendo a qualidade do julgamento que vai se realizar anos depois do Poder Judiciário. E daí a alta dose de impunidade, que infelizmente é uma realidade nossa, né? Nós temos no Tribunal do Júri, que é o tribunal competente para julgar processos por crime de homicídio, entre outros, mas geralmente homicídios, os processos demoram muitos anos para serem julgados e o resultado é que muitas vezes ocorre a prescrição. Ou seja, há um tempo excessivo e ao final, mesmo que a pessoa seja condenada, ela não vai ser punida porque já passou o tempo previsto em lei para que esse processo fosse definido. Ministro, há muitos casos em que as prisões preventivas elas são mantidas, mas com provas muito frágeis. Eu diria que a prisão preventiva, é preciso que as pessoas entendam, eu acho que é importante esse esclarecimento, né? As pessoas geralmente associam a prisão preventiva já a uma punição. A prisão preventiva ela é utilizada antes do encerramento do processo. É uma prisão em caráter excepcional. Então há um imaginário popular de que se a pessoa foi presa, ela está sendo punida, e se ela foi solta, ela foi absolvida ou que houve impunidade. Na verdade, a prisão preventiva deve ser utilizada apenas quando
a liberdade da pessoa que está sendo acusada daquele crime pode trazer algum risco ou às provas, ou até a própria aplicação da lei, ou mais ainda, um risco de repetição daquele crime, né? Mesmo quando o crime é relativamente grave, nós, pela lei, né, a lei brasileira, ela só autoriza a prisão preventiva se for absolutamente necessário prender a pessoa. Porque existem outras medidas previstas em lei que podem substituir a prisão. Então, o que a gente vê na prática, em algumas situações, é o juiz decretar uma prisão que não era necessária. Ou até fazê-lo, mas sem explicar corretamente os motivos. É o que nós chamamos de uma decisão sem motivação suficiente. A lei é rigorosa, ela exige que o juiz explique o motivo pelo qual está determinando que aquela pessoa fique presa antes do encerramento do processo. Quando chega esse processo em grau de recurso, há um controle sobre a legalidade dessa prisão e muitas vezes acontece que o tribunal, né, ou o próprio Tribunal de Justiça, ou o Superior Tribunal de Justiça, onde eu judico, ou até no Supremo Tribunal Federal, é possível que nesses tribunais ocorra a anulação dessa decisão, sem prejuízo de que o juiz até prenda novamente, desde que de uma maneira correta. O senhor acha que há um excesso de pedidos de prisões preventivas hoje no Brasil? Eu creio que sim. Nós temos situações de pessoas que podem perfeitamente responder ao processo em liberdade, porque não são pessoas que representam um grande risco à ordem pública, são pessoas que cometeram crime, serão julgadas, possivelmente serão punidas com uma pena, mas que será uma pena não privativa de liberdade, porque a lei brasileira prevê, além da privação da liberdade, outras formas de punição. Só os crimes mais graves, crimes com violência, estupro, roubo, latrocínio, homicídio, é que prevêem uma pena que vai resultar efetivamente na restrição da liberdade. Então, não tem muito sentido você manter a pessoa presa antes de um processo ou durante o processo, se ao final ela não será punida com a privação da liberdade. Será punida, por exemplo, com prestação de serviço à comunidade, com multa, etc. Então, talvez exista algum excesso de prisão e pessoas estejam presas sem necessidade. E, por outro lado, também existem pessoas que cometeram crimes gravíssimos e que estão soltas. Então, a balança pende para os dois lados, digamos. Ministro, o senhor acha que há uma espécie de conflito na ânsia de combater o crime e, ao mesmo tempo, também você manter as garantias constitucionais? Renata, esse eu diria que é talvez o grande desafio, né, não só do juiz, mas de todos aqueles que trabalham no sistema de justiça criminal. Ao mesmo tempo em que o processo penal deve assegurar a punição daqueles que cometem crimes, o processo penal é um mecanismo civilizatório de punição, por meio de regras estabelecidas no Código de Processo Penal, juntamente com a Constituição. Você permite que a sociedade puna os infratores da lei, né, os criminosos, mas também o processo penal serve para proteger qualquer um de nós, inocentes e culpados, de reações abusivas, de arbítrios, de autoritarismo, né? A razão de ser do processo penal é exatamente a proteção do indivíduo contra o Estado, porque o Estado, como detentor do poder, tende a exercer esse poder de modo excessivo. Então, as regras limitam esse poder. O ponto ótimo é exatamente aquele em que você consegue punir as pessoas que cometeram a lei em um tempo devido, sem atrasos, sem delongas excessivas, mas sem desproteger as garantias que foram conquistadas ao longo dos séculos com muito ardor, com muita luta. Então, por exemplo, a garantia a ser presumido inocente até a decisão final. Antigamente as pessoas eram punidas já sem processo, porque já se presumia a sua culpa. Então é necessário que você esteja atento para que as pessoas que respondem a um processo tenham respeitado esses direitos. Porque essa é a regra civilizatória. Sem ela, nós voltaríamos à barbárie e isso não seria bom para ninguém. Mas, ministro, a questão social, ela é um fator determinante nisso, né? Quem tem mais dinheiro tem uma defesa mais qualificada. Quem não tem, de fato, fica à mercê de uma defesa não tão qualificada quanto. Isso também é um desafio, né? Sim. Nós temos um dever até de fiscalizar o que nós chamamos de igualdade processual. Se as partes estão colocadas no mesmo
patamar de oportunidade de direitos. Então, ao mesmo tempo em que o Ministério Público é uma instituição forte, que tem um poder muito grande, que tem representantes muito qualificados, né, os promotores de justiça, do outro lado nós podemos ter advogados que às vezes mal saíram da faculdade, não têm ainda experiência, ou não têm atuação na área criminal e que estão defendendo uma pessoa acusada de um crime gravíssimo. Então, nem sempre essa relação é de igualdade, né? E situações outras em que temos pessoas com poder econômico muito grande, eventualmente terão uma banca de advogados com os melhores profissionais do país, né? Então, isso acaba gerando uma percepção de desigualdade também do ponto de vista social, econômico, financeiro. E é claro que o processo ideal seria aquele em que tanto a defesa quanto a acusação estivessem no mesmo patamar de capacidade técnica, de competência. Ministro, o fato do STJ passar o tempo inteiro corrigindo nulidade significa o quê? É amadurecimento institucional ou tem um problema grave aí de origem nas instâncias inferiores? Olha, nós corrigimos muitas decisões, né? Nós anulamos processos, nós eventualmente concedemos habeas corpus, nós até, enfim, corrigimos penas. Isso não significa que a magistratura não seja boa. Pelo contrário, eu acho que o juiz brasileiro é um dos mais preparados do mundo. Nós passamos por um concurso público rigorosíssimo, né? Enfim, poucas pessoas são aprovadas, temos treinamentos permanentes para as escolas judiciais, temos uma fiscalização do Conselho Nacional de Justiça, temos a corregedoria de cada tribunal. Então, o juiz brasileiro é um juiz extremamente capacitado, técnico, e, portanto, o que se espera dele é o melhor possível. Só que é um excesso também de trabalho, né? Exatamente. Esse é o grande problema e a falta de estrutura, porque o juiz brasileiro, ele trabalha numa comarca, no interior, né, de um estado qualquer, acumulando muitas varas, vara de família, vara civil, às vezes acumulando com outras cidades, ele tem que cobrir uma região toda, e ele tem um cartório com uma estrutura muito precária. Então, é até difícil exigir que esse juiz, digamos assim, cumpra todo o seu dever com a máxima exação. E ocorre, eventualmente, de uma nulidade não ser praticada, ele, enfim, decidiu de uma maneira assodada porque não tinha tempo para refletir melhor, e isso vai ser corrigido por um tribunal que aí sim tem uma estrutura melhor. O STJ, o Superior Tribunal de Justiça, como o Supremo, eles têm uma estrutura muito boa e eles estão distantes dos fatos. Isso dá uma isenção maior para nós julgarmos. É por isso que, às vezes, até uma crítica, né, a esses tribunais, eles estão lá em Brasília, no conforto de seus gabinetes, enquanto os juízes estão ali no fronte. E realmente é verdade. O juiz está em contato direto com a população, ele sofre as pressões naturais daquela comunidade, ele faz audiência se confrontando diretamente com as partes. Então, é natural que ele tenha um envolvimento maior e isso pode, de algum modo, se beneficia por ele ter esse contato, mas, por outro lado, isso acaba trazendo a ele um certo viés, né, de não uma contaminação, mas ele fica influenciado por aquilo. Nós, quando vamos julgar, julgamos só com base nas provas que estão nos autos do processo. E, portanto, a nossa interpretação é uma interpretação um pouco mais isenta, eu diria, mais livre dessas injunções que o contato natural com a comunidade acaba trazendo para o juiz. Ministro, eu queria mudar de assunto para a gente falar de reconhecimento de pessoas e essa tecnologia. Hoje, o reconhecimento equivocado de pessoas ainda é uma das principais causas de erros judiciais no país. Por que uma prova que ainda é tão frágil e tão falível, ela sustenta condenações? Olha, esse é um tema que eu diria central hoje na jurisprudência dos tribunais superiores, especialmente no Superior Tribunal de Justiça. Nós temos identificado situações variadas de pessoas que foram condenadas ou estão presas a partir de uma única prova, que é esta prova tão comum em crimes de roubo. A pessoa é vítima de um roubo, comparece à delegacia e, tempos depois, é chamada para reconhecer um possível suspeito.
A lei processual prevê que este ato de reconhecimento deve observar certas formalidades, porque é um ato importantíssimo. Do resultado dele pode depender a futura condenação dessa pessoa. No entanto, por uma série de fatores, geralmente de deficiência até de estrutura nas delegacias, este ato não é feito de acordo com a lei. Ele é feito de maneira a induzir uma identificação equivocada do suspeito. Nós temos visto, por exemplo, a autoridade policial exibir para a vítima do crime, meses depois do crime, uma foto daquele que o policial acredita ser o autor do roubo, porque ele pratica roubos naquela região, ou já foi condenado, ou é alguém que o delegado entende como suspeito. A vítima, sugestionada, não porque ela queira reconhecer alguém equivocadamente, mas por aquilo que nós chamamos de erro honesto. Ela até acredita que está reconhecendo a pessoa que cometeu o roubo. Ela identifica, e esta prova, em muitos casos, é determinante para a condenação desse indivíduo, sem nenhuma outra prova. Não há encontro de objetos roubados em poder dessa pessoa, nenhuma testemunha, não há câmera que tenha filmado o episódio, não há exame de DNA, não há nenhuma prova pericial. Muitas vezes a pessoa sequer é ouvida na delegacia e vem a ser condenada depois com essa única prova. Então nós constatamos uma série de erros judiciários, condenações injustas, e temos constatado ainda. Estamos lutando contra isso porque, Renata, da mesma forma que você espera ser bem atendido no hospital, você espera de um médico que vai te atender no hospital um atendimento de qualidade, com prescrição de remédios que vão efetivamente te curar ou aliviar a sua dor, né, os sintomas de uma doença, você acredita que não vai haver um erro médico que pode determinar até a sua morte, a gente tem que lutar para que a justiça criminal brasileira seja infensa a qualquer tipo de situação como esta, que é terrível. Imagina alguém, de uma hora para outra, ser privada da sua liberdade, colocada num presídio, convivendo com outros presos de alta periculosidade. É a pior punição que tem, né? Perdendo tempo de vida, perdendo convívio com a família, perdendo o seu nome, a sua imagem, a sua honra, a sua dignidade, perdendo emprego, amigos, tudo. Não sobra quase nada para essa pessoa. E ela permanece ali presa por algo que ela não cometeu. Simplesmente porque alguém chegou numa delegacia e a indicou numa fotografia ou um grupo de pessoas que supostamente deveriam ser parecidas com ela, mas nem sempre são, indicou como tendo sido autora de um roubo cometido à noite, num ambiente escuro, com uma arma apontada para a cabeça e, portanto, em situação que já é traumática para a vítima e que certamente vai ser muito difícil para ela poder identificar o autor desse roubo meses depois ou semanas depois, com segurança. É preciso que nós tenhamos mais seriedade na investigação para não concluirmos o inquérito apenas com essa prova. Nós precisamos reunir outras evidências que permitam iniciar um processo com segurança, prender essa pessoa se for o caso, e condená-la depois se outras provas confirmarem esse reconhecimento. Não podemos aceitar que o simples ato de reconhecer alguém de maneira tão desconforme à lei seja suficiente para levar alguém ao cárcere por anos a fio, como eu tenho visto casos assim tristes de pessoas que perderam até a vontade de viver porque permaneceram presas durante anos com total privação de contato com a família por um reconhecimento falho. Então, o Poder Judiciário está atento a isso e o Conselho Nacional de Justiça, mês passado, se não me engano, ou cerca de 2 meses, acabou de instalar um Observatório Nacional de Erros Judiciários, ou seja, nós vamos fazer um levantamento dos erros que já foram comprovados, né, pessoas que foram condenadas injustamente, buscar as causas que levaram a esses erros, tentar com isso aprender a não repetir esses erros. Quando ocorre, por exemplo, um acidente aéreo, há uma investigação seríssima, aprofundada, para identificar todas as causas daquele acidente. E é isso que nós temos que fazer, identificar o porquê de pessoas serem condenadas quando são inocentes. Para evitar, para reparar esse prejuízo que ela sofreu, esse trauma, esse dano. E para não repetir, né, o erro. Para evitar que outras pessoas passem por isso, né?
A justiça criminal é um serviço público, como qualquer outro. E sendo um serviço público, a população deve exigir, e nós que integramos o sistema de justiça, devemos ser os primeiros a buscar excelência nesse serviço. Desde o primeiro ato, desde o policial militar na rua que prende uma pessoa, ele deve observar todo o procedimento previsto em lei para que essa prova não seja anulada depois, porque, por exemplo, ele cometeu uma ilegalidade. O policial civil numa delegacia que deve conduzir o seu inquérito de maneira correta, com precisão, respeitando todos os direitos do investigado. E depois, durante o processo também, para que esse serviço público, na sua inteireza, forme um resultado correto, um resultado que seja justificável. E outra, não adianta condenarmos quem precisa ser condenado simplesmente de qualquer jeito. Nós precisamos condenar as pessoas de modo que ninguém duvide que ela foi condenada com observância da lei. Aí vem a questão que você colocou, de nós conciliarmos esse dever que todos nós temos de punir as pessoas que praticaram crimes, mas um outro dever que é tão importante, que é o de proteger as pessoas contra abusos. Um processo penal ele se legitima pelos meios que são empregados, pela maneira de conduzir o processo, desde lá atrás, desde os policiais, passando pelo promotor, pelo juiz, pelos desembargadores, pelos ministros. O resultado final que se espera é um processo que tenha sido resultado de uma interpretação correta das leis, de uma correta averiguação dos fatos e de um correto procedimento. Não adianta só condenar quem precisa ser condenado, é preciso condenar quem deveria ser condenado, mas de uma maneira absolutamente conforme à lei e à Constituição. Quando o senhor conta de todo esse processo, vem também um fator que são aquelas falsas memórias. Há muito tempo eu fiz uma matéria de um rapaz que foi condenado por estupro e ficou preso muitos anos porque uma menina, na época, e eu imagino que o reconhecimento no caso de crimes tão traumáticos deva ser muito mais difícil, uma menina reconheceu ele, só que a menina depois conta que ela viu a foto dele muitas vezes. Ela não teria reconhecido de cara, ela ficou vendo a foto dele muitas vezes e na cabeça dela, de fato, ela achou, é o erro honesto que o senhor diz, ela achou que era ele. E aí e por conta de um exame de DNA, depois de muitos anos, conseguiram descobrir que, na verdade, não tinha sido esse rapaz. Tiveram dois problemas aí, que foi a falsa memória e também o racismo. Ele era um rapaz negro, e isso eu estou falando de uma menina branca de Porto Alegre. Acontece muito, né? E essa associação não é rara de ocorrer, né? Infelizmente, o Supremo acabou de reconhecer isso no julgamento histórico, questão de dias, né, mês passado, que existe racismo, sim, estrutural no Brasil, né? Aquela democracia racial, né, de que falava Gilberto Freire, é uma maneira de nós ocultarmos algo que é muito instalado na nossa cultura, que é esse racismo. Nós temos uma tradição de mais de 350 anos de escravidão e, infelizmente, ainda temos práticas institucionais, estruturais racistas. Não significa que sejamos individualmente pessoas racistas ou que discriminamos as pessoas, mas inconscientemente nós reproduzimos, especialmente nós brancos, esse racismo estrutural. Nós temos, por exemplo, dificuldade de identificar pessoas de pele preta com as suas características que distinguem cada uma delas. Então, quando se prende uma pessoa negra, a chance dela ser reconhecida como autora de um crime é muito maior. Já há uma tendência, né? Infelizmente, os números mostram isso, a quantidade de pessoas que são reconhecidas sendo negras é maior do que de brancas. Isso que você relatou, nós vemos diariamente em processos que correm pelo Brasil afora. Nós tivemos um caso também muito parecido, né, de uma pessoa que foi acusada de vários estupros, de vários estupros, foi condenada a cento e tantos anos de prisão, já cumpria 13 anos de prisão. Quando foram fazer exame de DNA, comprovaram que não era ela, e sim uma pessoa que coincidentemente cumpria pena na mesma penitenciária. Então ela foi solta, né? Enfim, perdeu aí 13 anos da sua vida, perdeu um monte de coisa. Mas era negro. Era negro. Podia até ser branca, mas é uma associação que é muito frequente.
fato é que nós temos, além do racismo, essa questão da memória. Como é que nós podemos confiar na memória humana, que é naturalmente falha? Se me perguntarem o que eu estava vestindo 2 dias atrás, eu não vou me lembrar. Se me perguntarem qual o programa que eu assisti às 7 da noite de sexta-feira passada, eu não vou me lembrar. Então, assim, as pessoas têm dificuldade de memorizar fatos, e mesmo os fatos marcantes, existem fatores psicológicos que interferem na cognição, né? Veja, você é vítima de um roubo com uma arma apontada para a sua cabeça, aquele medo que te causa aquela situação, você às vezes nem olha para a pessoa. Você não tem a frieza, né? Nós tivemos casos de pessoas reconhecidas pelos olhos. A pessoa estava de capacete, eu estava de balaclava, e não, mas eu tenho certeza que os olhos dessa pessoa são os mesmos de quem me assaltou. Mas aí a ânsia de fazer justiça de qualquer maneira, né? Culpada, Independentemente. tem uma pessoa para culpar, e não só ela, o sistema. Infelizmente, né, em algumas situações, a própria polícia, na ânsia de querer solucionar o caso, induz a vítima a um reconhecimento. Olha, essa pessoa aqui cometeu esses crimes na mesma semana, na mesma região, só pode ser ela. Pessoas assim que não têm características semelhantes, né? Já teve caso até de pessoas negras e o autor era branco, né? Você falou também de reconhecimento facial, que é uma outra questão, né? De essas câmeras que são instaladas nas ruas. Isso também traz um risco muito grande. É um fator importante para a prevenção de crimes, para até a identificação de pessoas desaparecidas, né? Para o controle da segurança, mas há uma certa insegurança ainda de eventualmente prendermos uma pessoa, porque a câmera identificou essa pessoa como alguém parecida com uma fotografia que consta dos registros da Secretaria de Segurança daquele estado, por exemplo. Nós tivemos uma situação em Sergipe, num estádio de futebol, que um torcedor foi retirado da multidão, né, da torcida, na frente de todo mundo, naquela humilhação, foi levada para a sala de segurança e depois de horas passando por todo tipo de constrangimento, de pressão, descobriu-se que não era ela, né, porque a câmera tinha falhado naquela identificação. Então são tecnologias que a gente deve ter muito cuidado com elas, porque é como o IA, né? Todo mundo fala hoje de inteligência artificial, é uma tecnologia que é inevitável, deve ser usada, mas com muito cuidado para não causar resultados que podem ser determinantes na felicidade ou infelicidade de alguém. Então, o que o senhor está me dizendo é que a tecnologia ela é muito importante, mas ela não pode ser o fator determinante. Ela deve ser corroborada por outras evidências. Nós não podemos confiar cegamente na tecnologia. A tecnologia é extremamente útil. Eu creio, pessoalmente, que o uso da tecnologia torna a prova mais confiável, mais objetiva, menos sujeita a subjetivismos, a essas falsas memórias. Porém, existem falhas também científicas. Às vezes, falhas metodológicas, por exemplo, uma perícia é uma prova, todos atribuem o máximo valor, né? Mas nós dependemos de uma correta colheita do material, nós dependemos de uma correta interpretação do perito. Então, mesmo nas provas periciais, que são provas técnicas, provas, digamos, mais confiáveis, existem riscos. E quando há risco, Renata, nós precisamos ligar o sinal de alerta, porque tudo que o sistema produz em termos de normas se volta para não só a punição dos culpados, mas também para a não punição dos inocentes. Então, o sistema ele trabalha com a maximização de bons resultados e a minimização de possíveis erros. Nós não podemos correr erros que, se na medicina podem levar à morte de alguém, no sistema de justiça criminal podem levar a uma morte civil, podem levar a uma punição injusta, a uma prisão indevida. Então, todo cuidado é pouco. Nós precisamos ter um critério muito rigoroso naquilo que é essencial em um processo, que é a recuperação da verdade. Verdade e justiça são valores muito equivalentes. O padre Antônio Vieira, que foi um grande pensador, né, da igreja do século XVIII, ele dizia que a justiça, a verdade é filha da justiça. Eu ouso dizer que seria o contrário. A justiça é filha da verdade. Nós não podemos pensar em algo justo que não seja verdadeiro. É preciso, portanto, apurar os fatos com correção.
É preciso recuperar a história daquele processo, a história do que aconteceu naquele caso, com correção, com provas que sejam idôneas, com provas que sejam confiáveis, que não levem o juiz a se equivocar e, portanto, que não o levem a julgar mal e a condenar o inocente, ou também a absolver um culpado, né? A diferença é que, isso já dizia um autor inglês, William Blackstone, a diferença é que talvez seja preferível nós condenarmos, nós absolvermos 10 pessoas culpadas do que condenarmos o inocente. A condenação de inocente é algo que não se pode, com que não se pode conviver. Isso contradiz a ideia de civilização. Você submeter uma pessoa a cumprir uma pena por algo que ela não fez. Então, todo o sistema de justiça hoje deve se voltar e o Conselho Nacional de Justiça, como eu disse, está trabalhando nesse sentido. Nós, do Poder Judiciário, nós, juízes brasileiros, estamos envolvidos com isso e queremos que o Ministério Público também se envolva com isso, porque o Ministério Público é uma instituição responsável não só por acusar autores de crimes, mas, acima de tudo, é uma instituição voltada a fiscalizar a correta aplicação da lei. A própria Constituição diz, olha, o Ministério Público fiscaliza a lei. Então, cabe ao promotor de justiça ser o primeiro a ver se aquela prova é uma prova legal, uma prova que atende minimamente ao que determina a lei. E só utilizá-la nos casos em que realmente ela for compatível com o que determina a lei. Ministro, vamos falar de Lei Maria da Penha. A gente tem 15 anos de Lei Maria da Penha e, mesmo assim, hoje o Brasil ainda registra pelo menos 4 mortes de mulheres por dia, pelo simples fato de sermos mulheres. O que acontece? A gente tem esse número que é altíssimo, e eu estou falando só de feminicídio, eu não estou falando de agressão, esse número. Essa lei, ela não deveria combater esse tipo de situação? O que aconteceu? Nós mulheres, nós estamos mais corajosas para poder denunciar, e por isso que a gente vê tantos casos, ou, na verdade, não adiantou nada a lei e os homens continuam também muito crentes na impunidade? Qual é essa matemática que acontece? Outro dia nós realizamos um simpósio no STJ sobre violência doméstica, né? Sobre, enfim, feminicídios, todo tipo de agressão de homens contra mulheres por questões de gênero, né? E uma das indagações foi exatamente essa. Nós ficamos perplexos de ver que, mesmo com todas as campanhas que são feitas, nós temos leis como a Lei Maria da Penha, outras tantas leis que vieram depois, né? Aumentamos penas no Código Penal, previmos a figura do feminicídio, o Supremo Tribunal Federal proibiu a utilização da legítima defesa da honra como um argumento em julgamentos de feminicídio. Nós temos, enfim, o próprio Estado criando delegacias especializadas de atendimento à mulher, temos redes sociais de proteção às mulheres, temos medidas protetivas, tudo isso, e os feminicídios continuam a ocorrer em grau até, eu diria, cada vez mais surpreendente, né? Porque são situações que nós não acreditamos que um homem seja capaz de fazer, né? Talvez aqui, assim como no racismo, a explicação seja muito além de algo contingente, algo que realmente está nas nossas estruturas. É um patriarcado como um sistema de dominação masculina que sempre existiu no Brasil, não só no Brasil, né, na humanidade, vamos dizer assim, mas que no Brasil foi uma característica muito presente, né? As mulheres nunca tiveram o papel que elas deveriam ter ao longo da nossa história. Até algumas décadas atrás, as mulheres não tinham quaisquer direitos, precisavam muitas vezes da autorização do marido para a prática de atos civis. Isso criou uma dominação masculina extremamente nefasta a essas relações domésticas e afetivas. E criou uma ideia de que a mulher é um ser com uma vulnerabilidade psíquica diferente do homem, que ela tem uma inferioridade nas relações amorosas, por exemplo, nas relações profissionais, e isso cria desigualdades sociais, desigualdades no âmbito privado, na família, desigualdade no trabalho, desigualdade
nos atos da vida civil, nos atos de comércio. E isso, de uma hora para outra, começa a ser desmontado. Não só com a Lei Maria da Penha, mas nós começamos a questionar isso corretamente. Olha, não é possível. Homens e mulheres são iguais. A diferença é só o corpo. Mas a natureza é a mesma e, portanto, tanto um quanto o outro devem deter as mesmas condições, as mesmas oportunidades, os mesmos direitos. E muitos homens não aceitam isso. E essa dominação masculina se revela também numa dominação de propriedade. É como se a mulher pertencesse ao homem. Ainda esses dias eu estava reassistindo, né, a história de Ângela Diniz, e a última frase que o seu assassino, né, o Doca Street, lhe dirige é: se você não é minha, você não será de mais ninguém. E a mata, né, com 3 tiros, assim, covardemente. Então, essa ideia de propriedade, do homem não aceitar que a mulher seja livre, que a mulher possa se vestir como deseja, que a mulher possa ter a profissão que ela deseja, que a mulher possa ter a sua vida individual, que ela possa ter a sua profissão, a sua liberdade de se maquiar, enfim, de tudo, os homens não aceitam isso. E o resultado é que quando há um rompimento desta relação de subserviência, quando a mulher não aceita mais isso gera conflitos e, dependendo da natureza daquele homem, a reação será violenta. Muitos homens, talvez a maioria, aceitem, mas uma boa parte não vai aceitar e vai querer recuperar o que não tem mais. E isso se faz por meio de atos de violência. Então, é uma questão cultural muito difícil de ser vencida, não será de uma hora para outra, mas o importante é que os autores desses feminicídios sejam punidos, né, com penas severas, que a sociedade fique alerta, que as mulheres continuem a exercer o seu papel de contestar essa realidade, ter a coragem de denunciar, ir ao Poder Judiciário, ir a uma delegacia, requerer medida protetiva, porque a medida protetiva, na maior parte dos casos, é eficaz. Ela evita o resultado pior, né, que é o último, seria a morte. Nós temos pesquisas dizendo que apenas em 3% dos feminicídios não havia medida protetiva. Então, assim, é preciso que as pessoas recorram mais ao Poder Judiciário e confiem mais nessas soluções. É claro que não são as únicas, porque nós não temos condições de fiscalizar se essas medidas protetivas são cumpridas, né? Então, se, por exemplo, o juiz proíbe o réu de se aproximar da vítima, proíbe de ter algum contato, e ele ainda assim se aproxima, talvez seja preciso ter um monitoramento mais eficiente. O botão do pânico, para que a vítima possa, diante de uma aproximação, já acionar e a polícia prontamente chegar ao local e prender quem está importunando a vítima. São aperfeiçoamentos que vão ocorrendo com o tempo, mas a realidade presente ainda é vergonhosa. O Brasil é um dos países onde mais se matam mulheres, né? E nós precisamos mudar essa realidade, porque isso é vergonhoso e é algo que contradiz a própria ideia de que nós somos um povo pacífico, né? Mas a Lei Maria da Penha, obviamente, ela traz um avanço enorme e nos protege muito. No entanto, o senhor disse da dificuldade de fiscalização e claramente ela não está sendo suficiente, porque se ela estivesse sendo suficiente, a gente não teria esses números. O que a gente faz? Porque o que a gente faz com esse homem, com esse agressor, para que ele, de fato, ele não repita o que ele faz? Porque muitas vezes ele repete com outras mulheres. Uhum. Ele sai daquele relacionamento, mas ele tem um comportamento semelhante com a próxima e ele vai ter com a próxima. Não é um caso de uma lei que, de fato, seja mais efetiva, que constranja esse homem, que o empregador desse homem saiba que ele é um agressor, que trabalhe nesse sentido em relação a esse homem, justamente já que ele não tem a consciência nesse sentido, que tenha, por exemplo, uma dificuldade dele arrumar emprego, por exemplo. Não seria algo efetivo pensar em soluções dessa maneira? Soluções que não sejam meramente legais, né? Na verdade, assim, nenhuma lei resolve o problema do país, né? Não existe como decretar o fim do feminicídio simplesmente aumentando penas, né? A Lei Maria da Penha foi um instrumento importantíssimo no combate à violência doméstica, mas ela não resolve sozinha, né? Porque a questão não é só legal, é uma questão cultural, estrutural. Eu lembro que muitas vezes
a gente ouvia essa expressão assim de que em briga de marido e mulher não se mete a colher, né? Um clássico. Um clássico que hoje não existe mais isso. As pessoas têm que se envolver. Se você ouve o seu vizinho, né, ouve ruídos na casa do seu vizinho, no apartamento vizinho, que indicam que uma mulher está sendo agredida, você deve sim se meter, não, claro, se expondo a um risco, mas chamando a polícia. A própria mulher não pode aceitar situações de pequenas violências, porque o ciclo da violência não começa com feminicídio. Começa com uma proibição de sair, começa com críticas, com humilhações, avança para pequenas agressões, né, empurrões, tapas, depois uma violência maior e termina com o feminicídio. Há uma progressão da violência sempre. É preciso que a mulher esteja atenta. Se um relacionamento dá esses sinais, fuja dele. Não vale a pena correr esse risco, porque a tendência é que essas agressões irão se agravando até um ponto final que é irreversível. Então, eu acredito, Renata, que talvez, se nós não conseguirmos mudar essa realidade de uma hora para outra, isso pode parecer banal, pode parecer trivial, mas é a educação mesmo, né, que pode alterar isso a médio e longo prazo. Eu confio muito nas crianças, eu confio muito na educação dos nossos filhos, né, que nossas crianças recebam já nas escolas uma orientação de como devem tratar as amiguinhas, por exemplo, né, num conflito ali dentro da sala. E a gente, às vezes, recebe esse feedback dos nossos filhos, né, que vem que reprovam, por exemplo, discussões entre casais. Não aceitam que os pais briguem, né, não aceitam que um pai ofenda a sua mãe. Todos nós temos exemplos em casa. Eu tive meus exemplos, né, e talvez esses exemplos, ainda que não sejam bons, eles servem para moldar o nosso futuro. Eu acredito que se nós investirmos maciçamente na futura geração e também na atual, porque os homens, além de ser punidos, eles devem ser educados. É preciso educar os homens. Inclusive, assim, eu me considero uma pessoa como qualquer brasileiro, homem, eu me considero machista em algumas coisas. Eu faço comentários, às vezes, que eu, depois pensando sobre eles, por que eu fiz esse comentário, né? Então, nós devemos, como homens, nos questionar o tempo todo com relação a essa nossa masculinidade. Por que nós reproduzimos certos padrões de comportamento que sabemos estimulam essa objetificação da mulher? É algo que precisa ser mudado e isso depende de uma autoconsciência para que nós possamos rever como sempre agimos e, como se diz, nos reconstruir, né, como seres humanos que somos aliados nessa luta, nós homens, né, aliados nessa luta pela igualdade de direitos e pelo fim da violência, porque se nós não educarmos também os homens, não adianta colocarmos esse feminicida numa penitenciária, porque ele vai sair dali tão ou mais violento quanto antes. É preciso investir nessa pessoa, com tratamento, com orientação, com assistência, de modo que isso possa representar uma mudança de perspectiva na sua vida e, consequentemente, de outras mulheres que poderiam ser vítimas de igual crime. Né? Agora, é um ciclo difícil de quebrar, né? Porque a nossa criança, o nosso menino pequeno, que está na escola sendo educado justamente nesse sentido, ele vai para casa e ele vê o pai agredindo a mãe. E a gente acaba reproduzindo o comportamento dos nossos pais, especialmente a figura paterna é muito importante, né, para a criança, e ela inconscientemente vai reproduzir esse comportamento quando se tornar adulta. Ministro, ainda falando sobre mulheres, na verdade, falando sobre meninas, casamento infantil no Brasil, nós estamos em 2026 e isso ainda existe. E existe e, basicamente, é um consentimento para que um homem mais velho estupre uma menina com consentimento familiar. Isso... Como que a gente consegue diminuir isso, frear isso? Não faz mais sentido a gente estar em 2026 e ter esse tipo de situação. Olha, Renata, eu preciso até ser muito cuidadoso quando eu trato desse tema, porque eu vejo que mesmo entre nós juízes não existe uma opinião única sobre isso, né? Nós temos situações de meninas que foram vítimas de um abuso sexual, de uma relação sexual por um adulto. Adulto que eu falo não é
18 anos, 17 anos, não, adultos de 25, às vezes 30 anos, se relacionaram, por exemplo, com a menina de 11, 12 anos e acabam não sendo punidos. Por quê? Porque em algumas dessas situações se desenvolve uma relação amorosa, eles acabam, digamos, casando, né? Se juntando, com o consentimento da família da menina. Eventualmente até nasce uma criança dessa relação. E depois de anos, por algum motivo, esse fato é levado ao conhecimento de uma autoridade, se inicia um processo e essa pessoa é condenada por um crime que realmente ela cometeu. Porque quando ela praticou aquele ato sexual com a criança, Ela era uma criança, ela a era uma menina era uma criança. criança. Não importa que depois ela cresceu e se tornou adulta, ela era uma criança. Ele cometeu o crime e o que veio depois não apaga esse crime. E o consentimento da família também não apaga esse O crime. consentimento da família não apaga, pelo contrário, isso é um fator até de possível punição dos pais. Porque um pai e uma mãe que permite uma criança de 11 anos, de 12 anos, se relacionar sexualmente com um adulto ou com outra pessoa qualquer, está cometendo um crime também. Porque no mínimo, está descumprindo o seu dever primordial de proteger essa criança contra qualquer tipo de ato que vai comprometer a sua formação física, psíquica e emocional. Porque está comprovado que uma criança nessa idade que se inicia sexualmente e até pior, que engravida, isso trará danos assim irreparáveis. Ela vai, geralmente há um abandono escolar, ela terá, o parto dessa criança será muito mais difícil, terá tendência a desenvolver problemas psíquicos, ela não viverá a sua infância, a sua adolescência como qualquer outra menina. É uma criança que vai criar outra criança. Exato. E assim, dificilmente essa relação vai se sustentar, né? Temos alguns casos, mas dificilmente vai se sustentar. Então, e eu vejo que no Poder Judiciário, muitos colegas acabam com receio de, depois de anos, mandar este indivíduo para um presídio, porque ele cometeu um crime gravíssimo, que é estupro de vulnerável, previsto com a pena agora de 10 anos de reclusão, pena mínima. A lei, inclusive, foi recentemente alterada para aumentar a pena daquele que pratica relação sexual com menina de menos de 14 anos. Não importa se ela consentiu, não importa se havia sentimento, não importa se a família autorizou, não importa se essa menina já tinha experiência sexual. Adulto não pode se relacionar sexualmente com meninas de menos de 14 anos. Isso precisa ser entendido. E isso é punível com uma pena alta de 10 anos de reclusão. E porque a pena é muito alta, alguns juízes se sentem desconfortáveis de enviar para um presídio a pessoa depois de anos de ter cometido esse crime, porque já houve uma relação de convívio entre o casal, né? E acham que seria destruir uma família. Quando, na verdade, eu me pergunto, que família é essa? A origem da família, né? já começa errada, e, né? assim, então, o Código Penal, antigamente, ele punia, inclusive, com mais rigor, quando dessa relação surgisse uma criança, né? Hoje, parece que isso é justificado até para não punir. O Código, antigamente, dizia que o casamento entre a vítima do crime de estupro e o seu agressor podia resultar na não punição do autor da agressão sexual. E hoje parece que nós estamos dizendo, olha, casou, resolveu. Então, eu, pessoalmente, tenho resistido com relação a essa orientação de alguns colegas, mas é algo que está aí, né, e que talvez enfraqueça essa luta para mudar uma realidade. Porque a gente sabe que no interior do país é até comum, né, adultos se relacionarem com crianças. Existem povoados, eu me recordo de um caso que eu julguei, em que eu recebi um abaixo-assinado da comunidade, lá do local onde o autor da violência residia, né, pedindo para absolvê-lo, porque ele era uma boa pessoa, todos gostavam muito dele, e não se davam conta da gravidade da situação. Mas é porque talvez naquela comunidade fosse aceitável que um adulto se relacionasse sexualmente com uma criança. E não pode ser assim. Nós precisamos dar um passo na civilização. Nós não podemos aceitar, em nome da modernidade, porque as crianças hoje sabem muito bem o que é um ato sexual. Sim, sabem, mas não têm maturidade suficiente para elaborar o que significa isso. E não tem a maturidade para prever que isso vai, precocemente ocorrendo, vai determinar o futuro da sua vida de uma maneira negativa. Ela vai perder escola, vai perder oportunidade de trabalho, vai ter a responsabilidade de cuidar de uma criança. E várias oportunidades de vida vão ser fechadas por conta disso, sem contar os danos
na própria constituição física dessa futura mulher, né? Então é preciso que nós reajamos a isso com energia. E não só a lei vai funcionar, nós precisamos ter campanhas também maciças de educação. Ministro, eu ficaria horas conversando com o senhor sobre isso, só que acabou o nosso tempo. Te agradeço muito pela entrevista, mas seja muito bem-vindo de volta quando quiser, as portas estão abertas. Obrigado. O Poder em Foco fica por aqui, a gente volta no domingo que vem às 9 horas da noite. Eu espero vocês. Tchau, tchau.